Esses dias eu estava acompanhando o Easy Nobre no Twitter e ele estava levantando questionamentos sobre a educação do Brasil. Ele, num determinado momento, basicamente se perguntou se os professores são vítimas ou cúmplices desse sistema que claramente falhou. Como eu sou professor faz tempo, tenho mãe professora e vivi uma outra época da educação pública do Brasil, acredito que eu tenho alguma coisa a acrescentar nessa discussão. Bora dar um passeio pela história da educação no Brasil, pelo menos das últimas décadas? Se a gente voltar uns 40 anos no tempo, vai encontrar uma escola pública totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Eu estudei em escola pública minha educação básica inteira. O ensino era forte, exigente e as poucas escolas particulares eram conhecidas como PPP. Papai pagou, passou. Só ia para a escola particular quem não tinha capacidade de passar em escola pública. Dá para acreditar que isso um dia já foi verdade? Tem um monte de fatores que explicam por que isso tudo mudou. Antigamente, não tinha vaga para todo mundo na escola. Então, por exemplo, eu fui da primeira geração que não precisou fazer prova para passar da 4ª para a 5ª série, porque isso era uma realidade nas gerações anteriores. Como não tinha vaga para todo mundo, só os melhores conseguiam, tipo um vestibular mesmo. Mas na minha época, ainda tinha prova para vaga no ensino médio público. A matrícula não era simplesmente garantida como é hoje em dia. E, como não tinha vaga para todo mundo, só os melhores alunos continuavam estudando. E a escola tinha total autonomia para decidir o futuro dos alunos. Os pais não tinham qualquer voz nas decisões do sistema educacional. Eu sempre conto para os meus alunos um dia em que a escola tinha acabado de ser pintada e quando a gente voltou do recreio para a sala, uma parede estava riscada. A professora mal entrou na sala, viu o risco, saiu e foi chamar a inspetora. Dona Fátima, eu nunca vou esquecer. Ela viu o risco e perguntou para a turma quem tinha sido. Como ninguém se acusou, ela falou que quando acabasse a aula, a turma não iria embora. A gente ia ficar formado em frente ao presidente. Eu estudava na escola Presidente Eurico Dutra, no subúrbio do Rio, e no meio do pátio tinha um busto do presidente, no meio mesmo, no sol. Então, quando a aula acabou, a gente desceu e formou em frente ao presidente. Ninguém foi para casa. Isso era 12:10, a hora da nossa saída. A dona Fátima colocou uma cadeira na sombra, pegou uma revista e disse que a gente só ia embora quando ela soubesse quem riscou a parede. Deu 1 hora, 1h30 e nada. Alguns pais preocupados começaram a chegar na escola perguntando pelos filhos. E a inspetora levava eles até a forma, explicava o que tinha acontecido e os pais iam embora com o rabo entre as pernas. É bom lembrar que nessa época não existia celular e tal, não dava para simplesmente avisar os pais. E a escola nem tinha essa preocupação também. Se os pais quisessem, eles que ligassem para a escola. Eu sei que deu 2 horas, a gente morrendo de calor e de fome, mas ninguém ia embora. Nem meninos, nem meninas. Só depois que o menino não aguentou mais e, chorando, contou para dona Fátima quem tinha sido, um outro moleque que era um capeta e ameaçava bater em todo mundo, é que a gente pôde ir para casa. E o responsável pelo vandalismo foi expulso da escola. Isso mesmo. Na época, era comum alunos que não se comportavam serem expulsos da escola. E ainda tinha um detalhe, se você fosse expulso de 3 escolas diferentes, você era excluído do sistema e não conseguia mais estudar. Você consegue imaginar isso? Eu não estou dizendo que nada disso é certo ou errado, melhor ou pior. Só estou tentando explicar como funcionava a escola naquela época. Além disso, a gente não tinha dependência como tem hoje. Se você ficasse reprovado em uma matéria, repetia o ano inteiro. E nem tinha aula de recuperação também. Era só uma prova com a matéria do ano inteiro, em janeiro, e o aluno tinha que se virar para estudar. Então, quando você junta tudo isso, você entende um pouco melhor por que a educação pública antigamente era muito mais eficiente. Só os melhores tinham vaga nas escolas, quem não se comportasse era expulso e a gente tinha que se virar para passar em todas as matérias, ou perdia um ano inteiro de vida escolar. Isso numa época em que a gente crescia com o conceito de estuda para ser alguém na vida, que naquela época era verdadeiro e eficiente, já que não existia a quantidade de atividades alternativas que dão muito dinheiro hoje em dia. Jogador de futebol não ficava milionário, pouquíssimos artistas conseguiam ficar famosos, não existia internet, ou seja, se você não estudasse, não conseguia uma profissão. E assim, não seria ninguém na vida.
Essa era a realidade de 30, 40 anos atrás. Mas quando isso mudou? Em 97, o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o programa Toda Criança na Escola, para tentar diminuir a taxa de analfabetismo do país. Dizia-se na época que isso foi uma exigência do FMI para emprestar dinheiro para o Brasil. Mas o que importa é que, a partir daquele momento, a relação entre aluno e escola mudou completamente. Se antes o aluno tinha que se esforçar para continuar estudando, agora a escola passou a ter que se esforçar para manter o aluno estudando. Mas, sério, parece muito justo que o governo ofereça escola para todo mundo. O problema é como isso foi feito. Não foram criadas mais escolas. E as escolas que existiam já não tinham vaga para todo mundo antes. A matemática simplesmente não batia. Além disso, essa medida fortaleceu as escolas particulares, já que muitas famílias ricas não queriam ver seus filhos se misturando com toda uma nova camada da sociedade que antes era excluída e passou a frequentar a escola. E com isso, a exigência aumentou e as particulares tiveram que oferecer um ensino melhor. Para resolver o problema da matemática que não fechava nas escolas públicas, uma das estratégias mais adotadas foi a de diminuir o número de alunos reprovados, já que, quanto mais você retinha os alunos num ano, mais cheias as turmas iam ficar com os novos alunos chegando. Ou seja, você diminui o número de analfabetos oficiais, mas aumenta o número de analfabetos funcionais, que é o que a gente vê hoje. Daí para frente, foi uma bola de neve. Se a escola perde a autoridade, o professor perde mais ainda. Se antes era responsabilidade do aluno conseguir um bom desempenho, agora é do professor conseguir envolver o aluno nas aulas. E, como o aluno é obrigado por lei a frequentar a escola até completar 18 anos, a gente acaba tendo um depósito de adolescentes que não querem nada com a educação em sala de aula, só atrapalhando a vida de professores e dos alunos que realmente querem aprender. Para você ter uma ideia, eu sou professor de escola estadual e eu tenho um documento que me sugere aprovar 95% dos alunos e em nenhum momento cobra a qualidade do ensino. E é tanta burocracia, tanta cobrança, que a maioria dos professores acaba cansando e jogando o jogo do sistema. É muito mais fácil, menos estressante. E aqui eu preciso fazer uma observação também. Embora hoje a pressão fique toda em cima do professor, já que tudo é cobrado da gente, também tem muito professor que carrega certa parte da culpa do desempenho dos alunos. Até hoje, você encontra professores dando aula como há 20, 30 anos atrás. Professor que enche o quadro porque aluno copiando não conversa, ou que manda copiar páginas de livro. Existe sim culpa no fato do professor não entender que dar aula hoje, com internet, celular e afins, é muito diferente. É preciso se atualizar, evoluir, mudar de estratégia, mas esse ainda é o menor dos problemas da educação pública do Brasil. E só para deixar claro, eu não estou dizendo que o problema foi o FHC ter colocado toda a criança na escola. O problema é como isso foi feito 20 anos atrás e como continua sendo feito até hoje.